Vocês já imaginaram como seria dividir a vida e a literatura com alguém que também escreve? Casais que têm a mesma profissão não são incomuns. A gente vê no dia a dia aí pessoas que são da mesma área, seja da engenharia, da medicina, do direito, da música, entre outros. Quando eu falo em casais aqui, são casais oficiais, né, casados mesmo no papel, ou namorados e até mesmo caso de amantes. Só para dar um exemplo, recentemente saiu o filme Um Completo Desconhecido, que trata de um período da vida do cantor americano Bob Dylan, quando ele se relaciona inclusive com a Joan Baez, que é uma outra cantora. O Bob Dylan tinha já um relacionamento, mas ele dava uma pulada de cerca para se relacionar com a Joan Baez. E na literatura não é diferente. Então hoje vamos ver alguns casais literários, parceiros que compartilhavam amor e palavras, em relações harmoniosas e outras vezes em relações bastante conflituosas que beiravam a rivalidade. Seja intenso ou conturbado, todos eles deixaram marcas importantes na literatura e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e, como eu disse, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casais literários, ou pessoas que se relacionaram dentro do mundo da literatura. Se relacionaram amorosamente. Não dá para mostrar todos os casais num só vídeo, né? Eu mesmo fazendo a pesquisa e montando o roteiro para esse vídeo, eu já tinha identificado aí quase 20 casais, e eu não tinha feito uma pesquisa muito profunda ainda. Então eu selecionei 10 para o vídeo de hoje, e se o vídeo tiver aí, né, um compartilhamento grande, se as pessoas assistirem, tiver um número bom de visualização, né, de likes, etc., aí talvez eu faça a parte 2. Inclusive, se você gosta de conteúdo literário e de bastidores da literatura, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e já dar um like aí para poder ajudar o canal. Vamos para nossa pequena lista de 10 casais da literatura. Começamos com talvez o casal mais icônico da literatura no século XX, que é o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. Esses dois franceses que, além de serem parceiros, companheiros, eles também revolucionaram o pensamento moderno. Podemos chamar de dois filósofos muito importantes, que escreveram obras muito importantes, mas também foram para o campo da literatura, de ficção. O Sartre, com obras como O Ser e o Nada, e A Náusea, foi um dos maiores escritores da dita corrente existencialista. Já Beauvoir, ela é majoritariamente conhecida pela obra O Segundo Sexo, um livro de fôlego que influenciou gerações falando do papel da mulher na sociedade moderna. Apesar de nunca terem se casado oficialmente e manterem um relacionamento aberto, eles eram muito companheiros um do outro, eles discutiam muitas coisas, eles faziam encontros filosóficos e eles se dedicaram muito um ao outro ao longo das décadas. E foi uma relação que moldou boa parte da literatura contemporânea e do pensamento contemporâneo, sobretudo na França. Eu já li os dois e particularmente gosto de ambos. Saindo da França e vindo para o Brasil, vamos também falar de um casal bastante icônico, que assim é muito difícil não lembrar deles quando a gente pensa em casais literários. Estou falando de um relacionamento que, para mim, exala doçura e também resistência, que é Jorge Amado e Zélia Gattai. Jorge Amado dispensa apresentações, é talvez um dos grandes escritores da história da literatura brasileira, foi um dos que mais chegou perto de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e escreveu clássicos maravilhosos como Gabriela Cravo e Canela e Tieta do Agreste, que são apenas dois exemplos da sua grande e vasta obra e que boa parte dela, então, foi adaptada ao audiovisual. Muita gente, inclusive, nem lê os livros, conhece essas duas obras por meio de adaptações, né? Seja em filme, novela, minissérie, etc. Muitas pessoas não sabem, mas a Zélia também era escritora e ela escreveu, por exemplo, Anarquistas Graças a Deus, onde ela narra a sua juventude. Confesso que aqui já li Jorge Amado, alguns, mas ainda não li Zélia Gattai. E o casal viveu junto por mais de 50 anos, dividindo aí companheirismo, amor, viagens, ideologias e também
muita literatura. Saindo do Brasil no século XX, vamos para a Inglaterra do século XIX para falar de um casal muito importante na literatura daquele país naquele momento e que deixou marcas também para a história da literatura. Falo de Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley. Tenho certeza que você já ouviu falar da Mary Shelley, mas o Percy ele é um pouco menos conhecido aqui no Brasil. Eles formaram um dos casais mais icônicos, mais importantes do romantismo inglês, e a Mary Shelley escreveu nada mais, nada menos do que Frankenstein, que talvez possa ser considerado um dos primeiros romances de ficção científica, também mistura horror na história. Já Percy foi um dos grandes poetas do movimento romântico, escrevendo obras como Ozymandias, por exemplo. Ele tem poucas traduções para o português, já a Mary ela é amplamente conhecida. É um casal que se exilou, sofreu muitas dificuldades financeiras, e a maneira como eles lidavam enquanto casal e também com a sociedade gerou muitas críticas à sociedade da época. Inclusive, né, uma mulher escrevendo na época era algo que realmente causava desconforto na sociedade. Mas a influência deles na literatura é imensurável. Vamos voltar ao século XX, mas agora indo para os Estados Unidos, para falar de Scott e Zelda Fitzgerald. Esse é um relacionamento marcado por altos e baixos e com questões bastante controversas aqui dentro desse relacionamento. Eles fazem parte da geração perdida, né, e um grupo de escritores que sai dos Estados Unidos e vai, por exemplo, morar em Paris. O Scott, por exemplo, é um dos mais aclamados autores, junto com Ernest Hemingway, talvez, dessa famosa era do jazz, né, e escreveu obras incríveis como Suave à Noite e também talvez a sua obra mais importante, O Grande Gatsby. Lembrando que o conto O Curioso Caso de Benjamin Button também é dele. Zelda também escreveu livro e, por exemplo, é conhecida por Este Lado do Paraíso. A relação deles foi marcada por bastante glamour, mas também por períodos bastante sombrios, como o alcoolismo do Fitzgerald, do Scott, né? E também a instabilidade emocional da Zelda. Foi um relacionamento marcado por muitas traições, principalmente pelo lado da Zelda. Tô para te dizer que o relacionamento desses dois aqui é digno de um livro, inclusive, né, um livro de ficção calcado na realidade, né? Seria muito interessante retratar esses dois numa história de ficção. Eles aparecem, inclusive, no filme Meia-Noite em Paris. Quem sabe alguém aí não resolva escrever um romance sobre os dois. Continuando no século XX, mas agora vindo para o Brasil, para falar do casal Oswald de Andrade e Patrícia Galvão, a Pagu. Esse casal foi importantíssimo para o movimento modernista brasileiro, a Semana de Arte de 22, a Revolução do Pensamento e também nas artes no Brasil naquele período. Oswald foi conhecido pelo Manifesto Antropofágico e também pelo seu livro Memórias Sentimentais de João Miramar. Já a Pagu, que era jornalista também, bastante militante, escreveu Parque Industrial, que é um romance bastante inovador para a época. Foi um relacionamento marcado por grandes ideias, mas também por muita briga e muita confusão. Eles permaneceram juntos por pouco tempo, mas tempo suficiente para influenciar muita gente aí nesse movimento modernista brasileiro. Ou seja, deixaram uma herança literária bastante importante. Chegamos à metade da nossa lista e antes de continuar eu queria dizer para vocês que nós temos aqui na Acrópole o nosso clube de membros. O que seria um clube de membros? É um clube em que você paga uma pequena quantia para ter acesso a um conteúdo maior, ter acesso a conteúdos exclusivos, ganhar brindes e ter acesso, por exemplo, a vídeos antecipados, antes deles serem divulgados, deles serem abertos para o público em geral, você pode ter acesso antecipado a eles. Essa é uma forma que eu encontrei aqui de tentar manter o canal. Não é fácil manter um canal, a gente precisa ter bastante tempo, a gente precisa gravar, né, fazer o roteiro, a gente precisa editar, e daí trabalhar esse vídeo nas redes sociais, enviar para as pessoas, não é algo fácil e nem rápido. E justamente por causa desse tempo que leva, é que a gente abriu aqui, então, para esse clube de membros poder financiar talvez aí a compra de novos aparelhos, talvez a contratação aí de um editor que pode deixar os vídeos mais modernos e mais interessantes. Para você fazer parte do clube de membros, basta você clicar no botão Seja Membro que está aqui abaixo do vídeo, olhar as categorias e as suas vantagens, escolher aquela que mais combina com você. Te vejo ali do outro lado, do lado do clube de membros da Acrópole. Voltando aos Estados Unidos, agora para um casal que está aí no final do século XX e também agora nesse início do século XXI, nós temos Stephen King e Tabitha King.
É um casal muito bem sucedido, né? O Steven, por exemplo, dispensa apresentações. Para quem é fã do gênero horror, o conhece com certeza absoluta, né? Ele nos presenteou com clássicos como Iluminado e It, por exemplo, que também foram duas obras adaptadas ao cinema. Inclusive, esse homem tem muitos livros adaptados à série de TV, a cinema, streaming, entre outros. Mas poucos sabem que a Tabitha King também é escritora e escreveu, por exemplo, Pequenas Realidades, que saiu no Brasil pela Dark Side. Os dois se conheceram na faculdade e, inclusive, a Tabitha foi uma das primeiras incentivadoras, dá para dizer que foi a maior incentivadora para que o Stephen King publicasse os seus livros. Inclusive, quando eles começaram sua vida de casal, né, eles eram recém-casados e já tinham um filho, eles estavam enfrentando dificuldades financeiras. E a maior incentivadora para que o Stephen King escrevesse um livro, para que esse livro talvez fizesse sucesso, né, pagasse as contas deles, foi a própria Tabitha, né? O livro em questão aqui é o Carrie. Então, juntos eles escreveram, né, eles construíram um grande império literário aí. Sim, eu sei, o Joe Hill é filho deles e também é escritor, mas ele não entra na conta aqui, porque é filho, né? A gente tá falando de casais escritores. Inclusive, spoiler, vai ter um vídeo aqui sobre famílias literárias. Pais, filhos, irmãos, avós, escritores. Em breve, na Acrópole, mais perto da sua casa. Vamos voltar ao Brasil para falar de um casal agora do século XXI. Não sei se vocês os conhecem, mas no Brasil nós temos o casal Paulo Scott e Morgana Kretzmann. A Morgana venceu o Prêmio São Paulo de Literatura pelo seu romance Ao Pó, e também escreveu um romance chamado Água Turva, que nós lemos aqui recentemente no nosso clube de leituras conjuntas. Inclusive, faço aqui o convite, nós temos um clube de leitura que é gratuito, nós nos reunimos uma vez por mês para discutir uma obra literária. Nós já escolhemos os livros todos do ano de 2025 e basta você procurar aqui no canal o vídeo que fala de todas as leituras que nós vamos fazer ao longo do ano. Os encontros acontecem às quintas-feiras de modo online e aos sábados de modo presencial aqui na minha cidade, uma vez por mês. Para saber mais, é só chamar a gente no WhatsApp ou procurar as informações também lá no Instagram. E Paulo Scott escreveu romances bastante icônicos da literatura, como O Marrom e Amarelo, e também o livro Habitante Real. Juntos eles compartilham não só literatura, mas também ativismo e um olhar bastante crítico em relação à sociedade. Voltando para a França, também no século XX, vamos falar de Marguerite Duras e Dionys Mascolo. A escritora francesa Marguerite Duras, que é muito famosa, por exemplo, pelo livro O Amante, teve um relacionamento com o filósofo e militante Dionys Mascolo. Ela é uma das vozes mais importantes da ficção francesa do século XX e ele é um grande militante que desenvolveu muitos livros aí, teóricos e reflexivos sobre a sociedade. Um resistente que escreveu bastante teoria política. Um relacionamento intenso e cheio de debates sociais. Outro relacionamento bastante icônico do século XX, aí na primeira metade do século XX, é dos escritores Anais Nin e Henry Miller. Para variar, um casal apaixonado e num relacionamento conturbado. Anais Nin é um dos grandes nomes da literatura erótica do século XX. E o Henry Miller, ele é um cara, vamos dizer assim, um pré-geração beat, que escreveu livros icônicos como Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. O romance deles foi recheado de cartas, cheias de discussões sobre literatura, amor, liberdade e sociedade. E essa relação marcou, inclusive, profundamente as obras que eles escreveram. E, para finalizar, talvez um dos casais mais polêmicos da literatura. Eu chamo de casal, apesar deles não terem tido um relacionamento oficial. Estou falando aqui dos poetas franceses do século XIX, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. O Verlaine, um dos grandes nomes da poesia simbolista francesa do século XIX, já era um autor estabelecido, casado, quando ele conheceu o Rimbaud, um jovem prodígio na literatura. E de uma amizade nasceu um relacionamento amoroso e bastante conturbado, cheio de polêmicas e de muito ciúme. Muita discussão literária, muitas viagens, muitas brigas e até agressões. Inclusive, cheio de ciúmes, o Verlaine deu um tiro no Rimbaud, atingiu o pulso dele e por isso o Verlaine chegou a ser preso. O Rimbaud teve uma curta passagem pela literatura, ele publicou, por exemplo, o livro Um Tempo no Inferno e também o Iluminações, e depois
passou a trabalhar no comércio e não se dedicou mais à literatura. O Verlaine, também muito famoso, escreveu, por exemplo, o livro Romance sans parole. Tá aí, pessoal, 10 casais literários, pessoas que dividiram o amor pela literatura, um amor entre eles, que às vezes mais dedicado, às vezes mais conflituoso, polêmico e até agressivo muitas vezes. E aí, ficou com vontade de saber mais, de conhecer mais casais que dividiram amor e literatura? Escreva aqui nos comentários então pedindo a parte 2. Se esse vídeo tiver um bom número de interações, né, eu posso fazer aqui a parte 2, né? Posso elaborar uma lista aqui porque há mais outros casais literários sim. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.